Hoje eu quero lhes falar sobre as eleições presidenciais. Baseado na Bíblia. Porque o que a gente fala tem que ser baseado na Bíblia, né? E eu quero ler então Efésios capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 4. Lembrando que nos últimos domingos nós temos conversado sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E já falamos bastante sobre isso. E hoje a palavra de Deus sublinha algumas coisas muito importantes para a nossa relação com o Espírito Santo. E como a nossa relação com o Espírito Santo de Deus afeta as nossas relações interpessoais, familiares, inclusive a nossa relação comunitária e a própria relação da igreja com a sociedade, que alguns de nós chamam de mundo. Então, Efésios capítulo 4, palavras do apóstolo Paulo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar, preservar, manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Que Deus nos dê a sua palavra, que seja viva e eficaz, produza em nós frutos para a glória do seu nome. Amém. Eu acredito que um dos grandes riscos que nós, cristãos, especialmente nós cristãos de tradição evangélica, estamos correndo, é o risco de falarmos sozinhos, perdermos a nossa voz para a sociedade. O risco de falarmos para dentro. E um risco muito sério, que de tanto falarmos sozinhos e para dentro, nem mesmo os nossos filhos, os nossos netos, nos ouvirão. Porque nos tornaremos obsoletos, irrelevantes, atrasados. Nos tornaremos inadequados. Nos tornaremos inúteis. Como o sal, que para nada serve a não ser para ser pisado pelos homens, como nos advertiu Jesus. Isso significa que se nós queremos, de fato, cumprir a nossa vocação, nós precisamos correr riscos. E eu estou disposto a correr riscos, porque tenho dedicado a minha vida a servir a minha geração, segundo a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus nos orienta. E servir a minha geração significa também servir uma igreja para amanhã. E é por isso que eu me debato dentro da Escritura Sagrada, em busca de sentido. E tenho meus ouvintes imaginários. Os meus ouvintes imaginários, quando eu estou lendo a Bíblia, ou para mim, ou para preparar uma palestra, uma mensagem, alguma coisa, os meus ouvintes imaginários, eles não estão apenas aqui dentro desse auditório, mas muitos deles, se não, a grande maioria deles, eles estão do lado de fora desse auditório. Então eu não me importo de correr riscos, porque faz parte do nosso compromisso de missão, de sermos sal da terra e luz do mundo. E já que estamos correndo riscos,
E já que eu estou acostumado a correr riscos, eu quero correr um outro risco. Além de falar sobre eleição hoje à noite, eu quero falar sobre universalismo. Porque quando fiz o meu estudo e a minha exposição bíblica da carta de Paulo aos Romanos, especialmente baseado no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz que assim como o pecado de um homem só derramou toda a humanidade sob a condenação de Deus, também o ato de justiça de um homem só levou e possibilitou e proporcionou salvação a todos os homens. Então, eu parti desse princípio, que há uma possibilidade, há uma porta aberta, para que o inferno um dia esteja realmente vazio. E se você precisa de uma trilha para pensar sobre essas coisas, quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus, na história da teologia você tem pelo menos ou basicamente 3 caminhos, que os teólogos deram a estes caminhos por causa dos seus teóricos fundadores. O primeiro, o nome de arminianismo. O arminianismo diz o seguinte: quem é que vai para o céu? Quem ouvir o evangelho e aceitar Jesus como seu salvador. Quem ouvir o evangelho e não aceitar Jesus como seu salvador, não vai para o céu, vai para o inferno. Quem ouvir o evangelho e aceitar Jesus como seu salvador, vai para o céu. Isso é o arminianismo. A segunda possibilidade, ou a segunda trilha, é o que os historiadores e os teólogos chamam de calvinismo. E no calvinismo, quem é que vai para o céu? Aquelas pessoas que Deus escolheu para irem para o céu. O calvinismo, se eu não estou sendo simplório, diz mais ou menos assim: em Adão, todos nós escolhemos nos afastar de Deus, pecamos, é o que se chama do pecado original, e todos nós então estamos condenados a ir para o inferno. Mas Deus, vendo essa marcha que está indo para o inferno, escolhe salvar alguns. Elege, predestina para a salvação e retira da marcha dos que vão para o inferno alguns eleitos. Então quem vai para o céu? Os eleitos de Deus. Eu lembro quando estava no seminário e eu fui perguntar ao meu professor se isso realmente era assim, porque eu fiquei apavorado. Eu falei, se é assim... E ele me ajudou, ele falou assim: meu filho, é assim mesmo. Falei, e o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer é se esforçar para ser um bom cristão e torcer para ter sido predestinado. E tem o tal do universalismo, que diz o seguinte: haverá um dia quando a vitória do Senhor Jesus será consumada e nesse dia o inferno será esvaziado. E nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e Deus receberá então toda a glória. No dia que o inferno for esvaziado, o diabo ficará chupando o seu dedo, e essa será a grande vingança, a vingança divina contra o mal. É promover a libertação de todos aqueles que um dia foram afligidos pelo mal. Bom, eu sei que na história da igreja, no caminho da igreja, tanto o arminianismo quanto o calvinismo disputam a hegemonia da teoria que está correta. E que o universalismo é abraçado por uma minoria de cristãos e de tradições cristãs. Mas há uma possibilidade de que ele seja verdadeiro. Por quê? Porque se você é arminiano e acredita que vai para o céu quem aceita Jesus como Salvador, tem um monte de outros versículos na Bíblia que você não consegue explicar. Se você é calvinista, tem um monte de outros versículos que você não consegue explicar. E se você é universalista, tem um monte de outro versículo que você não consegue explicar. Ninguém consegue afirmar categoricamente que a Bíblia ensina assim. E já que nós temos as possibilidades estabelecidas, a minha simpatia
mais do que a minha convicção e a minha crença, a minha simpatia é pelo universalismo. Eu quero mesmo que um dia o céu esteja povoado por toda a humanidade e que o inferno esteja vazio. Esse é o desejo do meu coração. Eu não estou dizendo isso como quem ensina uma doutrina. Eu estou dizendo isso como quem compartilha uma esperança, como quem compartilha um desejo. Então, faço uma deferência especial a estes irmãos que gostam de editar o que eu falo, colocar no YouTube. Então eu vou desenhar para você, falar, olha, eu não estou ensinando universalismo. E se você perguntar, Ed, você é universalista? Eu respondo como o meu amigo, o pastor Ariovaldo Ramos, me ensinou. O Ari disse assim para mim, Ed, por onde eu passo no Brasil, as pessoas querem saber se você é universalista. Eu falei, e você diz o quê? Eu digo, ele não é, mas morre de vontade de ser. Eu falei, é isso aí. Eu não sou, mas morro de vontade de ser. Porque eu não consigo encontrar na Bíblia fundamentação categórica para dizer, olha, todo mundo vai para o céu. Mas eu posso dizer uma coisa para você, eu procuro quase que diariamente. Porque eu quero isso. E o meu coração é um coração que eu acho que é igual ao coração de Deus. Deus diz assim que o bom desejo dele é para a salvação de todos os homens. Eu também desejo, e eu sei que você também deseja. Mas digo mais, eu não tenho essa convicção bíblica, eu tenho esse anseio. Mas eu tenho sim uma opção de me relacionar com as pessoas e de me relacionar com a sociedade nas categorias do universalismo. Tratando todas as pessoas como meus irmãos. Crendo que Deus ama todas as pessoas. Crendo que o Espírito Santo de Deus fala com todas as pessoas. Toca o coração de todas as pessoas. Crendo que Deus se derrama em amor e lágrimas por todas as pessoas. Crendo que Deus deseja abraçar todas as pessoas e só não abraça aquelas que não querem receber o seu abraço, mas Deus quer abraçá-las. Crendo que não há condenação sobre as pessoas, porque a ira de Deus foi despejada na cruz do Calvário. Então eu anuncio boas novas. Deus te ama. Deus não está exigindo nada de você, não está cobrando nada de você. Deus não está condenando você. Ele te ama, Ele chama você de filho e filha. E eu trato todo mundo como meu irmão, é assim que eu faço, porque eu vejo isso na Bíblia. Então, quando eu leio aqui Efésios capítulo 4, que há um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos, e que está em todos, eu falo, tomara que isso aqui seja toda a humanidade. Quando eu leio Gálatas 3:28, que diz que não há servo nem livre, macho nem fêmea, judeu nem gentio, que não há diferenciação étnica, que não há diferenciação de classe social, que não há diferenciação de gênero, porque Cristo é tudo em todos, eu digo, tomara que isso seja para toda a humanidade. Quando eu leio Colossenses capítulo 3, versículo 11, que diz que a nova vida que Cristo oferece para nós, nessa nova vida não há bárbaro nem cita, judeu nem grego, não há circunciso nem incircunciso, mas Cristo é tudo em todos, eu digo, Senhor, que isso seja para toda a humanidade. Portanto, as pessoas que eu recebo, que eu abraço, que eu acolho, eu não estou preocupado se é homem, se é mulher ou se é gay. Eu não estou preocupado se é rico, se é pobre. Eu não estou preocupado se é batista, presbiteriano, assembleiano, budista, ateu, agnóstico, espírita. Eu não estou preocupado. Porque eu olho para todas as pessoas como filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, por quem Cristo Jesus morreu. É assim que eu olho. Então, quando uma pessoa entra por aquela porta, não interessa quem ela é. Ela é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que as pessoas são. O que define a nossa identidade não é o nosso gênero, não é a nossa classe social, não é a nossa origem étnica.
não é a nossa experiência religiosa. O que define a nossa identidade é o fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que deveríamos viver como se fôssemos um. E deveríamos nos tratar a todos como irmãos que recebem tudo que têm, tudo que são, do Pai das luzes. Tudo que é de bom em mim vem de Deus, mas tudo que é de bom em você vem de Deus também. E quem entra por essa porta traz alguma coisa de bom que Deus lhe deu. Então nós acolhemos e recebemos, essa é a comunidade da fé. Essa é a igreja de Jesus. E só a igreja de Jesus pode acolher todo mundo, sem perguntar de onde vem, sem querer saber de sua origem, sem querer saber de sua identidade de gênero. Só a igreja pode receber todo mundo, indistintamente se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico, se é magro, se é gordo. Só a igreja de Jesus. Não há nenhuma outra sociedade e agremiação humana que receba as pessoas indistintamente e que tenha um abraço universal. Só a igreja. O seu banco não faz isso. A torcida organizada do seu time não faz isso. A sua sociedade filosófica não faz isso. A fronteira entre o México e os Estados Unidos não faz isso. A igreja faz. A igreja é a única, a porta da igreja é a única porta que não deveria existir. E quando nós atravessamos essa porta e nos reunimos aqui, quem somos nós? Nós somos aqueles criados à imagem e semelhança de Deus e que estamos aqui por obra e graça de Deus, o nosso Pai. Então eu não estou dizendo que todo mundo é meu irmão, eu até nem sei quem é meu irmão. E se bobear, eu não sou irmão de alguns, né? Porque também tem gente que acha que eu não sou irmão. Não tem problema. Quem sabe os filhos que tem é Deus. Deus é que sabe os filhos que tem. Eu não estou dizendo que todo mundo é meu irmão. Deus é que sabe quem são os filhos dele. Eu só estou dizendo que escolho me relacionar com todas as pessoas como se fossem meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sou juiz de ninguém. Então, na comunidade do Cristo, não cabe essa postura sectária, segregacionista. Não cabe essa postura xenófoba, homofóbica. Não cabe. É um contrassenso. Se nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos viver como se fôssemos um, em vez de alimentarmos as paredes que nos separam. Por quê? Você está em Efésios ainda, capítulo 4. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 14. Pois Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, o judeu e o gentio, isto é, o judeu e quem não era judeu, de ambos os povos, fez um só, e destruiu a barreira e o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um só, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Ele é a nossa paz. Nós somos os seguidores de Jesus Cristo, que é chamado o príncipe da paz. Nós somos seguidores de Jesus. Nós não somos cantadores de música para Jesus. Nós somos os seguidores de Jesus. Nós não somos os que fazem ritos para Jesus. Nós somos aqueles que imitam a maneira de Jesus viver. É bem diferente uma coisa da outra. E o Espírito Santo quem é?
O Espírito Santo é esse em Deus, é esse de Deus, é esse Deus que é reconciliador da humanidade. Esse é o Espírito Santo de Deus. Porque se você prestar atenção no que a Bíblia está dizendo, por que é que existe faixa de Gaza hoje no mundo? Por que é que existe Síria? Por que é que existe Uganda? Por que é que existe periferia do Brasil? Porque os nossos pais brigaram. Eles brigaram. Um dia Deus chegou para o Adão e falou assim, o Adão, seu pai, falou assim, Adão, quem derrubou o leite na mesa? O Adão olhou para Eva e falou, foi ela. Aí a Eva olhou para ele. E aquela noite não foi nada boa para ele. E nunca mais foi boa. E aí, aquela noite que não foi boa, para o Adão e para Eva, resultou numa noite que não foi boa para os seus filhos Caim e Abel, que resultou numa noite que não foi boa para os seus netos, para os seus bisnetos, e resulta em noites que não são boas para nós. Eles brigaram. E essa violência cresceu a tal ponto que a Bíblia Sagrada diz que Deus destruiu tudo e começou de novo com o dilúvio. Só que no começar de novo, os homens se afastaram ainda mais de Deus e começaram a construir uma torre para chegar no céu. Veja como a Bíblia é sabiamente simbólica. Qual é o grande anseio do ser humano? Ser Deus. O que a gente faz? A gente constrói uma torre para chegar no céu e tira ele do trono e senta no trono dele. E Deus está olhando essa pretensão humana, tosca, e Ele está olhando a torre subir, Ele fala, não acredito que eles acreditam que podem fazer isso. Eu vou acabar com esse negócio. Aí deu um tapa na mesa e espalhou gente para tudo que é lado, cada um falando uma língua. Aí o alemão não se entende mais com o japonês, o chinês não se entende mais com o holandês não se entende mais com o brasileiro. E aí nós chegamos às raias de que o paulista não se entende com o nordestino e o nordestino não se entende com o paulista. Mas o Espírito Santo de Deus não é aquele que tem Babel como sua partitura. O Espírito Santo de Deus é o Espírito do Pentecoste. E no Pentecoste, o que acontece? Uma reconciliação. Aí o japonês começa a entender o alemão começa a entender o holandês começa a entender o americano, e o nordestino começa a entender o paulistano, e o paulistano começa a entender o nordestino. Porque o Espírito Santo é esse reconciliador de humanidade. Nós não somos a turma do Babel, nós somos a turma do Pentecoste. Nós não somos a turma da confusão, da dispersão. Nós somos a turma da reconciliação, da paz, da unidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é o reconciliador da humanidade. O Espírito Santo não só reconcilia a humanidade, mas ele cria comunidade, ele forma comunidade. A Bíblia Sagrada diz que quem foi batizado no Espírito, foi batizado em um corpo. E nesse corpo, nós somos muitos membros, mas um só corpo. E o pé não pode dizer à mão, não preciso de você. A orelha não pode dizer aos olhos, não preciso de você. E nós, de mesquinhos religiosos que somos, pensamos que a Bíblia Sagrada está falando que os caras da EBD não podem disputar a salinha no horário do coro. Porque o coro é tão importante quanto a escola bíblica dominical. Ora, faça-me um favor. A Bíblia Sagrada é muito maior do que isso. A Bíblia Sagrada está dizendo que nós somos uma só unidade. Uma raça, um povo. Somos um. E devemos viver como família. É isso que a Bíblia Sagrada está falando. Porque o Espírito Santo reconcilia a humanidade, mas ele cria, dá origem, forma a comunidade. E ele promove a unidade. É ele quem promove a unidade. Nós mantemos a unidade.
nós preservamos a unidade. Nós não criamos unidade. É o Espírito Santo de Deus quem cria a unidade. Nós preservamos. E como nós preservamos? Preservamos a nossa unidade com a mente de Cristo, com o mesmo coração do Cristo, com a mesma atitude do Cristo. Assim que a gente preserva a unidade. Mas nós conseguimos, num processo eleitoral, cair numa armadilha. Quem semeou na nossa cabeça e no nosso coração que nós paulistanos ou paulistas, nós do Sudeste, trabalhamos para sustentar os nordestinos vagabundos? Quem semeou isso na nossa cabeça? Não existe nordestino vagabundo. Existem seres humanos. E se existe lá, existe aqui. Nós somos seres humanos. E aí nós aqui, estamos aqui do nosso lado, aquela turma do Bolsa Família elegeu a Dilma, faça-me o favor. Faixas dizendo, vamos separar o Brasil, além de ser crime, é uma traição ao espírito do Evangelho. Nós temos que unir o Brasil. Não temos que separar o Brasil. E digo mais, se fosse verdade essa pecha de que o sujeito é vagabundo nordestino e está passando fome, eu teria a honra de trabalhar e repartir meu pão com ele. Eu não queria separar. Eu não quero condenar milhões de brasileiros à morte. Nem os vagabundos, nem os bandidos, nem os preguiçosos. Não quero. Foi isso que Jesus me ensinou. Isso é a Bíblia. Mas quando foi que nós começamos a prestar mais atenção na Veja do que no Evangelho? Quando foi que começamos a prestar mais atenção na Carta Capital do que no Evangelho? Quando foi que caímos na armadilha de defender Dilma às expensas de trairmos a Cristo? Quando foi que caímos na armadilha de defender PSDB e Aécio às expensas de trairmos o Evangelho? Por que que isso aconteceu? Como foi que nós, que deveríamos oferecer à sociedade brasileira uma palavra lúcida, isenta, uma convocação de unidade, uma palavra de pacificação, de reconciliação, entramos nessa disputa e deixamos que fizessem a nossa cabeça? Quando foi? Por que foi? Como foi? Jamais poderia acontecer. Você, meu irmão, minha irmã, você tem direito a votar em quem você quiser. Eu exerci esse sagrado direito, não apenas de votar, mas de publicizar o meu voto no primeiro turno em apoio a Marina Silva. Fiz e faria de novo. Não fiz desse púlpito, e quando o fiz, não assinei como pastor da Igreja Batista de Água Branca. Eu fiz e assinei como Ed René Kivitz, pastor evangélico, num encontro de lideranças evangélicas, e tornei público. No segundo turno, dei meu passo para trás. Mas no segundo turno, eu ouvi coisas extraordinárias. Pastor, você é um homem inteligente, você não vai votar no Aécio, né? Pastor, você é um homem inteligente, você não vai votar na Dilma, né? Faça-me o favor. Aí eu falo, então, se eu votar no Aécio, eu sou burro, alienado, idiota. Se eu votar na Dilma, Se eu votar no Aécio, é que eu não gosto de pobre e sou contra a justiça social. Se eu votar na Dilma, é que eu sou petralha. Se eu votar na Dilma, eu estou apoiando corrupção. Se eu votar no Aécio, eu sou coxinha. Eu sou cidadão brasileiro. Eu sou cidadão brasileiro. E você quer saber em quem eu votei no segundo turno? Não vou falar. Bem feito. Sabe que uma pessoa veio para mim e falou assim: amigo, a gente faz essas coisas, né? Eu falei, ei, você vai votar em quem? Aí o cara falou assim, sou da IBAB. Eu falei, quer dizer quem mesmo? Como se fosse óbvio. Não, não é óbvio. Nós temos consciência crítica. Se você vai votar na Dilma, votou na Dilma, gosta do PT, Deus te abençoe. Só não me chame de idiota.
Se você gosta do Aécio, gosta do PSDB, ou não gosta também, Deus te abençoe. Só não me chame de idiota. Eu sou um cidadão. E quando a gente vive com a mente de Cristo, a gente olha para os seres humanos na sua realidade. Eu estava outro dia numa mesa do pessoal rico, bem rico. E aí eu fiz uma estratégia no segundo turno. Eu percebi assim a temperatura ambiente. Aécio, eu falava, Aécio, é claro. Dilma. Não vou me meter nessa briga. Só que quando eu estava no ambiente do Aécio, eu puxava um pouquinho a brasa abraçadinha da Dilma. E quando eu estava no ambiente da Dilma, eu puxava um pouquinho a abraçadinha do Aécio. E aí eu fui ouvindo os lados. Aí eu estava numa mesa dos ricos, eles falaram assim para mim, pastor, esse pessoal aí do Bolsa Família não quer trabalhar não. A gente quer registrar, eu quero registrar os caras na minha fazenda lá, eles não querem. Tudo vagabundo. Eu falei, não é bem assim. Vou explicar uma coisa para o senhor. Pensa nessa possibilidade. É que o sujeito que tem o Bolsa Família, ele não paga a conta da família dele com Bolsa Família. Então ele faz um bico aqui, um bico ali, outro bico acolá. Aí ele junta o bico com o Bolsa Família e dá uma graninha mais ou menos para ele passar o mês. Só que se ele for registrado na sua fazenda, ele perde o Bolsa Família e ainda não vai poder fazer bico. Aí não vai dar para pagar a conta do mês. Agora, se o senhor garantir para ele um salário que seja a soma do Bolsa Família mais o bico, registrar, der carteira assinada, férias, 13º, assistência de saúde, INSS, você acha que ele não vai querer? Eu não tinha pensado nisso. Falei, pois é. Mas tem o seguinte, pastor, esse pessoal aí, eles não querem trabalhar não, porque aí eles vêm para mim e falam que não quer ser registrado. Aí eu não registro. No segundo dia que eles estão trabalhando na minha fazenda, veio lá o ministério e me mete uma multa trabalhista e ele se volta tudo contra mim e me processa. E aí eu agora estou respondendo um processo e tenho que pagar uma multa de um crime que eu cometi porque eles não quiseram que eu não cometesse o crime. Como é que o senhor sai dessa? Eu falei, pois é, não tinha pensado nisso. Então nós temos que pensar. E nós não podemos ter essa política ou essa postura de você é um idiota, você é isso, você é aquilo, porque nós somos a turma do diálogo. E sabe por que nós somos a turma do diálogo? Porque nós cremos no Espírito Santo de Deus. E nós somos a turma do diálogo porque nós sabemos que a verdade, ela se sustenta por si só. E nós aqui temos opiniões a respeito da verdade, percepções a respeito da verdade, experiências com a verdade, pontos de vista a respeito da verdade. Se eu estou aqui, eu enxergo esse ângulo da verdade. Mas se eu estou aqui, eu enxergo outro ângulo da verdade. E quando eu começo a descrever a verdade, olhando daqui do Piauí, e um outro camarada começa a descrever a verdade, olhando daqui de Porto Alegre, nós estamos falando de coisas diferentes, mas são diferentes e são verdadeiras para ambos. Mas nenhuma das duas corresponde exatamente à verdade. Por isso é que o Evangelho é a revelação de Deus para nós. E quando nós nos aproximamos, e cada um diz assim, olha, eu percebo isso, eu penso isso, eu creio isso. O que você pensa? O que você crê? O que você acha? Será que a gente pode somar e ter uma conversa numa atitude cordial, respeitosa, crendo que enquanto nós falamos a respeito da verdade, o Espírito Santo de Deus nos convence da verdade? Agora, quando um camarada entra e diz, a minha verdade é essa, e se você não concorda comigo, você é ignorante. Se você não concorda comigo, você é alienado. Se você não concorda comigo, você é analfabeto político. Se você não concorda comigo, você vai para o inferno. A ira de Deus está sobre a sua vida. A outra pessoa sequer vai me ouvir. Agora, se eu me aproximo com humildade, com generosidade, com acolhimento, com respeito, e digo, bem-vindo, sente-se à minha mesa, vamos falar a respeito da verdade, e vamos deixar o Espírito Santo de Deus sussurrar a verdade para nós,
quem sabe a gente constrói um outro caminho. Sabe qual é o meu sonho que eu falei hoje de manhã? É um sonho. Mas nós cristãos sonhamos. Eu sonho que um dia o Jean Willis vai entrar por aquela porta e o Bolsonaro por aquela. E aí nós vamos nos abraçar e vamos sentar à mesa de Jesus Cristo, que é a nossa paz. E nós teremos encontrado em Jesus Cristo algo que está muito além, muito acima das nossas ideologias, das nossas opções religiosas, dos nossos compromissos de dívida para manter os nossos padrões de vida e as nossas instituições. E vamos nos assentar à mesa do Cristo, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e submissos ao Cristo que é tudo em todos. Isso é o sonho. Esse é o Evangelho. Por isso, quando eu me encontro com o diferente, eu imagino que um dia eu vou estar à mesa de Jesus com esse diferente sentado à minha frente. E é por isso que eu o convido para sentar à mesa já, agora, hoje. Essa é a comunidade do Cristo. Essa é a comunidade que o Espírito Santo de Deus quer formar. Então, meu irmão e minha irmã, pense no seu caminho dos últimos dias. Pense no seu Facebook. Pense no seu Twitter. Pense na discussão que você teve no seu trabalho, com a sua família. Pense com seus amigos. Pense. Quem sabe hoje é dia de arrependimento e falar: Senhor, eu caí na armadilha. E eu que sou da comunidade do Cristo, e que o Espírito de Deus sopra em mim, para promover acolhimento, inclusão, reconciliação. As minhas palavras feriram, as minhas palavras amaldiçoaram, as minhas palavras afastaram as pessoas, não apenas de mim, mas afastaram as pessoas da mesa de Jesus. E venha para essa mesa. E vamos celebrar como família diante do Pai, que empresta seu nome a todos nós. É isso que diz o apóstolo Paulo, está em Efésios ainda, capítulo 4. Aí você já foi para o capítulo 2, agora vai para o capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Essa é a comunidade de Jesus. Esse é o nosso Evangelho. Esse foi o Evangelho que chegou no meu coração. E eu espero que seja um Evangelho que nós possamos partilhar. Apesar de todas as nossas diferenças, nós temos esse fato de que invocamos o mesmo Deus com o nome de Pai. E nessa mesa somos todos irmãos. Eu não quero mesmo. Eu não quero gastar os meus dias como um religioso. Eu quero seguir nessa coerência do que Deus nos tem ensinado. E ouço o profeta Amós repetindo palavras de Deus ao seu povo de Israel. E temo que um dia ele diga isso para nós. Ele diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam ofertas, isso não me agrada. E mesmo que me tragam as melhores ofertas, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas bandas. Em vez disso, corra
a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. É isso que Deus quer de nós. Que sejamos o povo que faz a justiça chegar à última casa do último brasileiro. Mas que faz isso pelo caminho da paz. Porque nós aprendemos, no final do ano passado, quando celebramos a nossa campanha de Natal, que justiça se faz com amor. Nós somos o povo da justiça, mas da justiça que se faz com amor, para que o Brasil seja uma terra próspera, de justiça e de paz, e todos nós brasileiros sejamos irmãos. Se um dia isso acontecer, nós vamos poder acreditar que Deus é brasileiro. Vamos fazer a nossa parte, irmãos. Vamos fazer a nossa parte para a gente poder dizer que Deus é brasileiro. Amém.